fisicamente sair do Clube Carlson Gracie. Na verdade, para mim, foi por falta de conversação, foi por divergência de opinião, foi, na verdade, uma falta de calma das pessoas conversarem sobre aquilo, entendeu? O Carlson era um cara muito emotivo, era um cara muito forte nas colocações, enfim. Nessa época ele tinha o melhor time do mundo de lutadores, uma união que fazia realmente a força, a gente ganhava tudo, kimono, sem kimono, MMA. E isso se dissolveu, mas, na minha opinião, por uma ignorância humana, não do Carlson, mas de todo mundo que estava envolvido naquilo, porque alguém tinha que ser flexível, na minha opinião. Algum lado tinha que ser flexível, se o mestre não foi, eu acho que nós tínhamos que ser mais flexíveis. Na época eu dava aula na academia do Carlson, a gente estava de frente na academia do Carlson, e quando aconteceu esse problema, muitos dos atletas veio atrás da gente, seguiu o nosso caminho. Eu era minoria, eu era muito novo. Quem decidiu essa parada eram os caras da primeira linha de frente ali, que eram os faixa preta mais antigos. E o Carlson, nessa época, estava ficando muito mais na América, em Chicago, do que aqui no Brasil. Ele estava com as academias lá, dando aula, trabalhando lá. Então aqui a gente ficava com o Libório, o Murilo, o Zé Mário, né, os caras da época que eram à frente quando o Carlson não estava. E a gente não queria jogar fora aquele conhecimento que a gente tinha, aquele treinamento junto, e a gente acabou montando uma outra equipe. O Ricardo foi um dos que veio com a gente. Eu fui porque eu segui um grupo, né? Porque o Carlson não estava aí, eu treinava muito com os caras e eu precisava seguir um grupo, foi o mesmo caso do Paulão. Também segui um grupo. E a gente sempre encontrava o Carlson, ele sempre falava, pô, vocês seguiram os caras, não sei o quê. Mas na verdade eram os caras que treinavam com a gente o tempo todo, eram eles que estavam com a gente o tempo todo e o Carlson estava ausente. Por um tempo a gente não tinha nome, e depois de uns 4, 5 meses treinando junto, a gente... Na verdade, quem deu até o nome foi o Carlão Barreto, que numa pergunta, numa luta no Japão, o cara perguntou qual era o nome da nova equipe, ele falou Brazilian Top Team e ficou. Né? Aí, como o Brazilian Top Team é muito grande, a galera encurtou para BTT e ficou BTT aí para sempre. Foi fundada a BTT com alguns propósitos e tal, mas também falhou em algumas coisas, na minha opinião, e daí perdeu os atletas. Enfim, hoje, mais experiente, que eu vejo que tudo isso poderia ter sido evitado se as pessoas tivessem um pouco mais de calma, um pouco mais de conversação, um pouco mais de visão, porque o que tinha a perder no futuro era muito mais do que estavam perdendo só naquele momento ali. Depois a BTT também começou a sofrer uma divisão, né? Que também foi observada em outras academias também, outras grandes academias acabaram se dividindo, enfim, os interesses mudam com o tempo, né? A amizade também muda, varia, enfim, essas coisas mudam mesmo. E eu não tenho mágoa de ninguém, não trago nada. Na verdade, devo muito do que eu aprendi em treinamento e vitórias a muita gente que estava ali e me ensinou muita coisa. Mas uma coisa é certa, unido a gente era mais forte. Muita gente acha que a minha história no MMA começa a partir do Pride. Mas na verdade, antes de lutar o Pride, eu lutei o Rings, fiz 7 lutas no Rings e ganhei o cinturão. Eu fui o campeão de uma categoria e o Fedor, iniciante nessa época, também com 6 lutas nesse evento, foi o grande campeão. Fomos os campeões da noite e dali fomos pro Pride. Na sequência do Rings, né, depois de passar pelo Rings, eu fui pro Pride e o primeiro troféu que eu ganhei muito importante foi esse aqui. Foi minha primeira vitória no Pride. Foi muito importante porque foi o divisor de águas, porque o Rings tinham regras que nos preservavam, tinham regras que faziam com que nossa integridade fosse mais mantida. Era um padrão diferente de MMA, bom para iniciante. Foi a de estreia contra o Guy Messinger, que era um cara muito forte, muito grande. No começo não havia categorias de peso, então ele era um cara bem maior do que eu. Foi bem difícil essa luta porque haviam 2 meses que tinham explodido as Torres Gêmeas, né, em Nova York, o World Trade Center, então ele entrou chorando, muito emocionado representando a nação dele. O cara lutou mesmo até o final, com muito sangue no olho, muita vontade de vencer e representar a nação dele. No meio disso tudo tinha o ADCC, o maior campeonato do mundo de grappling, submission, onde eu tive a oportunidade de estrear, fiz 4 lutas e na final ganhei esse aqui, ó. Também outro marcante na minha vida, porque foi o ADCC, foi onde eu representei a minha luta, em comparação a todos os lutadores mundiais. Os melhores estavam ali naquele evento em Abu Dhabi, todos querendo um grande prêmio e o grande título de melhor lutador do mundo. Então esse aqui foi o meu primeiro título de melhor lutador do mundo, que depois eu consegui ainda mais 4 desse. Na sequência eu queria mostrar esse aqui também do ADCC, que foi muito importante, porque esse aqui eu ganhei do Marquer, numa super luta. O Marquer vinha ganhando todos os brasileiros também, um cara considerado um monstro, muito forte, realmente era muito forte, ele tinha 120 quilos de músculo, um cara muito forte. Eu consegui dar 2 quedas nele, segurar ele no chão depois de 20 minutos, um cara que não tinha sido derrubado por ninguém ainda. Era o monstro a ser abatido nessa época, né? Até no MMA ele estava imbatível, então eu consegui trazer essa vitória pra gente lutando no Brasil, que foi também mais importante, porque todos os ADCCs
eram, na época, nos Emirados Árabes. O Brasil não comportava um evento em que a gente pudesse lutar diante da nossa plateia. Então, o ADCC foi muito importante, que eu pude lutar dentro de São Paulo e vencer o Marquer. Na minha opinião, é o maior nome da história de Abu Dhabi, né? Que pegou a fase difícil, né? A fase inicial, né? Que ele era um garoto. Eu lutou com o Tito Ortiz, enfim, Marquer, pô, olha só. A luta com o Fedor até hoje não me desceu a goela, mas... E a luta foi super desgastante, qual o Fedor, no final, ele estava com o olho cortado, e o Fedor não pôde lutar a final e automaticamente o japonês ganhou o torneio. Né? Então os dois saíram muito desgastados, o Arona botou o Fedor para baixo algumas vezes, né? E para mim dominou aquela luta, para mim foi uma vitória do Ricardo Arona. Muito forte, muito estratégico, muito inteligente na luta. Eu considero uma grande luta do Arona ali, o Arona para mim ganhou aquela luta. Teve um troféu que teve um sabor muito especial, que foi esse aqui. Que foi a primeira vez que eu lutei no Brasil, depois de anos lutando no exterior, né? 20 lutas lá fora no Japão e tal, eu não tinha lutado no Brasil, que era uma realização de um sonho aquilo, lutar no Bittet Combat. Um convite do Amaury Bittet, onde eu fiz a luta da noite, né? Contra o Marvin Ishman, um americano que lutou UFC, que na época, em plena forma, eu estava 2 anos e meio parado, para mim aquilo era uma superação, vou voltar, vou lutar no Brasil, um caldeirão onde todo mundo ferve, o sangue ferve, vai ser uma experiência totalmente diferente. Lutar para 90 mil pessoas, estrangeiros, é uma coisa, lutar na frente dos brasileiros é outra, com certeza. Então, tive a oportunidade no Maracanã. Nesse dia, foi uma vitória importante, mas eu infelizmente me machuquei nessa luta que atrapalhou o meu retorno sequencialmente aos ringues, né? Eu tive que interromper, mas teve um sabor muito especial. Lutei diante da minha família, diante dos meus amigos, das pessoas que eu gostava, do pessoal que torce por mim desde o começo e pôde me ver lutando ali. Antigamente o evento era feito para o público local, né? Era feito para televisão também, mas a grande atração era o público presente. Então a gente lutava em arenas, né? Saitama Arena, né? Já lutamos no Estádio Nacional de Tóquio, que deu 100 mil pessoas. O teto, né, da arena aparecia o Rio de Janeiro, né? Entrava a bandeira da Rússia no teto inteiro. Então, para quem estava presente, realmente era emocionante. Lutar no Japão foi uma experiência diferente e única, porque, como eu disse, o japonês, temos 90 mil pessoas dentro de um estádio para assistir a luta e todo mundo em silêncio. Você ouve a respiração do cara que está lutando com você, ouve as instruções do seu corner claramente. Antigamente se priorizava muito o mestre. O japonês, ele tem, então, o mestre é a equipe, então eles colocavam muito a Brasília Top Team, a Shootbox. Hoje em dia a imagem é o atleta, a pessoa atleta que vende mais. Antes a gente tinha lutadores que sonhavam com a vitória. Vou lá no Japão e vou ser campeão independente do acontecer. Hoje a gente tem lutadores que sonham em ser famoso. Quero ser estrela da televisão, quero ser um mega star. Isso é totalmente diferente, totalmente contra o raciocínio do lutador. Hoje o luxo não é dentro do evento, apesar de ter o glamour do UFC, ser maravilhoso, a organização, tudo em primeiro lugar, mas o glamour não é dentro do evento, é fora, é quem vê de fora, é o público, é quem está vendo, é quem está sentado. Na realidade é o business, né, o negócio realmente cresceu, é o esporte que mais cresce, né, entre os fãs de todas as idades e no mundo. E o negócio foi para isso, não tem como, mas a estrutura que o UFC proporciona ao lutador é de primeiro mundo. Só que o diferencial é que o glamour do Pride era dentro do evento. Um lutador, quando chegava no Pride, ele era entendeu? Porque não tinha a popularização do esporte, não existiam tantos lutadores como existem hoje. Então antes, meu irmão, todo mundo com cara de soldado ali lutando, todo mundo preocupado com a vitória, independente do que acontecesse. 7 noites sem dormir, sem comer direito, fuso horário, vencer. A visão americana das coisas, claro que tem também o seu lado positivo, porque popularizou o esporte para o mundo inteiro, para todos os cantos, todo mundo sabe o que é o UFC, sabe o que é MMA hoje em dia. Mas a verdade é que é uma visão capitalista, o interesse total é vender a xícara, a toalha, a camisa, o videogame, o livro. É uma visão americana da coisa. Tudo bem, mas aí se perde muito a parte da filosofia que eu falei, que é o lado oriental, que é, você seguir uma dinastia, você, saber quem são os mestres, você seguir uma carreira, você ter a filosofia do esporte, você ser um samurai dentro e fora do ringue. Eu vivo 24 horas assim, contemplando a natureza, pensando na luta, querendo fazer o bem também fora do ringue. Também tem que ser assim, né? Você vê as pessoas que não têm essa essência, não aprenderam isso. Então, o esporte está com essa cara agora. Também tem um lado importante, porque cresceu, valorizou muito, mas
se perdeu muito isso, então eu sinto falta disso, de ver o lutador com um cara de samurai, não com um cara de artista. Ricardo tem muita falta no cenário nacional e internacional. É um estilo diferente, né? Ele é a mescla da modernidade, mas juntando a brutalidade e o jiu-jitsu, né? Aquela postura mais durona, não tem aquele jogo. Ele é bem fixado na arte dele, né? Fora os golpes que ele tem, naturalmente, né? Que é um bom low kick de arrancar uma árvore do local. Quando eu fui para BTT, ele já era o Arona, já tinha um glamour do MMA, então eu tinha como um fã realmente daquela época, fã daquele time, né? Eu olhava na revista, caralho, ainda vou estar um dia nesse time aqui, entendeu? Isso na época de Carson Gracie. A gente conseguiu formar na época a melhor equipe de MMA, né, do mundo. Estava naquela academia na época, eram diversos títulos, né? Um ganhava aqui, outro estava ganhando na Ásia, outro ganhava um torneio nos Estados Unidos. A gente espalhou aí pelo Brasil e Estados Unidos. Na mesma época veio a Shootbox, outra grande equipe também, e aí a gente fez uma rivalidade histórica aí de quase 8 anos. Essa rivalidade aconteceu naturalmente, na verdade foi um desentendimento entre as equipes, todos brasileiros, sangue quente, todo mundo pronto para lutar, não houve entendimento. Então o desenvolvimento, que era uma coisa pequenininha, tornou-se uma coisa enorme, a partir de um restaurante, eu e o Vanderlei, o desentendimento que teve, mas eu acho que isso não foi programado, mas foi perfeito para o cenário esportivo, fez as pessoas prestarem atenção, que confusão é essa que estava tendo no Japão, de brasileiros, o que está acontecendo, os brasileiros estão aterrorizando no Japão. Eu acho que ter a rivalidade é importante, até é importante na medida do limite, né? Tem que estar num limite da rivalidade. Na época do shootbox, começando na época de shootbox e BTT, realmente era uma rivalidade pesada. Então as pessoas começaram a olhar para a luta para querer acompanhar essa rivalidade, shootbox versus Brazilian Top Team, que na época deu gás no Pride. O Pride era em cima dessa rivalidade. A shootbox chegou antes da gente no Pride. Até então foi pacífica, né? A gente se falava. Uma ida nossa para lá, né? O Asuélio Silva, que era um nordestino, foi lutar contra um atleta japonês. Né? E esse atleta japonês, realmente, ele fez uma luta com o Rickson Gracie, antigo, era um cara que tinha um nome grande no Japão, né? Mas é um cara que já estava um pouco desacreditado. A nossa empresária, a empresária dele, falou, pô, vamos fazer um marketing que ele está treinando com vocês, porque senão ninguém vai ver essa luta realmente não vai vender. E o japonês foi dar um treino com a gente, só que fizeram fotos nos jornais desse treino. E no outro dia de manhã o jornal saiu, o empresário deles levou para o mestre Rudimar, até então treinador do shootbox, e criou essa situação desconfortável. E teve o duelo com o Vanderlei Silva, né? Que era o grande duelo mais aguardado, devido a toda a rivalidade que havia entre as academias, toda aquela história de shootbox e Brazilian Top Team. Até que um dia aconteceu essa luta, eu me sagrei campeão e esse realmente foi tirar um grande peso das costas, vencer o Vanderlei Silva. O cara fez uma luta muito pesada com o Vanderlei, uma luta muito franca, muito dura, entendeu? E ele teve fundamento de canela, né? Pra quem não sabe, ele afundou a canela e estava sem condições de luta. Pô, Arona é irmão dos maiores casca grossa que eu conheço. Não é de desistir de luta de qualquer jeito, sai na porrada. Ah, quem? Pô, falou mal do Tigre? Porrada, entendeu? E realmente eu vi ele pensando em não lutar pelo fato de como ele pisava, o jeito que estava sentindo, ele estava... lembro que foi uma preocupação muito grande, pô, conversei pessoalmente com ele, ele falou, pô, e luta, não luta? E eu lembro do momento que eu falei assim, cara, você não tem que provar nada pra ninguém, cara, você tá machucado, você não tá mutucando, você tá fugindo, você tá ferido, tá quebrado, você não tem condições de se apresentar. E, pô, lutando contra o Shogun, na escola da shootbox, canelada, né? Canelada na coxa, canelada na canela, para defender tem que botar. Tanto que ele estava machucado de já ter defendido as caneladas do Vanderlei. Ele olhou no meu olho e falou assim, eu vou tampar. Eu falei, eu tô contigo. Essa foi uma história bacana que eu carrego até hoje como exemplo de coragem. Ele foi lá e lutou pra caralho, saiu na porrada, foi pra cima, não se poupou. Nessa época, então, fiz 2 lutas com o Vanderlei Silva, né? A primeira fui campeão e a segunda eu não perdi, deram uma vitória para ele. Né? Para mim, eu sou muito bem resolvido com isso da seguinte maneira, a derrota é aquela que realmente foi, né? Eu tenho outras 2 derrotas que eu não conto também, não conto como derrota, sei que fui atrapalhado por fatores externos, tenho convicção da minha vitória, então eu sou muito bem resolvido com isso em relação ao Vanderlei. Admiro ele como atleta, lutaria com ele de novo profissionalmente, com certeza, mas em relação a ele,
Pra mim não tem esse empate de 1-1, uma vitória pra ele, uma pra mim. Tá nítido naquele dia de que eu venci também, então pra mim é 2-0 e eu sou bem resolvido com isso em relação a ele. Tudo aquilo que aconteceu naquela época acabou se resolvendo com o tempo também. Arona versus Vanderlei é a primeira que o Arona ganhou, pô, lutão, diga-se de passagem. No Japão, né, não eram os vestiários, mas tinham situações que os vestiários eram divididos com uma cortininha, né, era um pré. Pau cantando do lado da chutebox, Pau cantando aqui, manoplada de lá, manoplada de lá. Paulão, daquele jeito, já começou a falar daqui, neguinho falando do outro lado sobre o Tigre. O bicho começou a pegar já dali. Eu lembro que o Vanderlei, a gente estava sentado no Hilton para tomar café, o Vanderlei passou um prato na mão e o Ricardo Arona falou, ô Vanderlei, tudo bem? E eles falaram, ó, não fala comigo não, não fala comigo não. E quando o Vanderlei falou assim, não fala comigo não, moleque, alguma coisa assim, o Arona já colou nele, botou cara a cara, já ficou aquela situação, o prato caiu. Eu lembro que foi aquele que empurra, não empurra. Mas era assim, o restaurante era todo de vidro. A gente chegava olhando. Se ele já estivesse lá dentro, a gente dava uma volta, fazia uma hora para eles saírem, mas o restaurante estava vazio, só eles lá dentro. Esperar eles saírem para a gente ir comer, e vice-versa. Eu lembro de uma cena engraçada, cara, que o próprio Anderson Silva, ele ficou nervoso e deixou o prato dele cair, né? Aí quando o prato dele caiu, alguém gritou lá, porra, Anderson, tá amarelando pros caras. E proibiram a gente de tomar café nas pessoas normais. Então abriram uma salinha do café da manhã pros monstros. Abri a porta do elevador, os caras estavam lá dentro, é como se o elevador tivesse cheio. Ou então não tivesse elevador, não mexia o músculo. E era igual pro lado deles. Mas dentro da academia, isso é muito saudável. A gente que tá treinando dentro da academia sempre tinha aquela vontade de lutar. Porra, caralho, meu time vai fazer um duelo chutebox de BTT. Pô, você fazer parte desse duelo, naquela época, era importante, era gostoso. A maneira de se treinar era gostosa. Então aumentou o preparo físico. Eu acho que a tecnologia no mundo, ela cresce na guerra, né? Então na guerra a gente tinha que aumentar como o treinamento, o que ia melhorar, o que não tinha que melhorar, alimentação, suplementação. Então a gente fazia tudo na intenção deles e eles faziam tudo na intenção da gente. Era estressante, mas foi legal pro esporte. Antigamente, na época do Pride, existia um pouco além do dentro da academia, no octagon, até o pós-luta. Ninguém se falava, ou então às vezes a porrada comia no pós-luta. Isso fez promover o evento mundialmente, promoveu toda a história do Pride. Então, embora tenha sido uma casualidade, um desentendimento, foi muito importante para o desenvolvimento da luta mundialmente. E para nós, a rivalidade, para mim, é muito positiva a rivalidade. A rivalidade faz você treinar mais, querer mais e perder a nenhum custo. Então, foi muito importante para todo o cenário esportivo, inclusive para mim, essa rivalidade com o shootbox, inclusive Vanderlei. Bom, uma vez eu fui surpreendido aqui por um fato inédito aqui em Taquatiara. Estava em casa, eram umas 10 da manhã, aí escutei 2 meninos me chamando no portão. Arona, Arona, Arona. Aí eu desci, olhei assim, vi que eram 2 moleques assim, fui abrir o portão. Fala aí, porra, cara, aquele cara que você lutou, tá lá na pedra, tá lá na praia. Eu falei, porra, aquele cara que eu lutei, tem uma coisa errada. Eu falei, quem? Aí ele, pô, não sei o nome. Aquele cara, um careca, fortão que você lutou, cara, que tá lá na praia. Eu falei, pô, não é possível, tá falando do Vanderlei, não é possível. Eu falei, pô, obrigado, vou lá ver. Os moleques, é sério, vai lá que é sério. Eu não acreditei muito e fui lá. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi ele sentado na pedra. Tava sentado ali, meia altura ali da pedra, bem aqui no canto. E tinham 2 crianças brincando na frente assim. Daí eu falei, porra, vou dar um susto nele, vou surpreender ele também. Vou subir aqui pela pedra, vou dar a volta e já vou descer lá por cima dele. Aí vim por aqui pelo cantinho, dei uma espiada daqui, olhei ele daqui, tum! Aí subi a pedra, aí desci, quando fui chegando perto dele, mais ou menos assim, uns 3 metros assim. Falei, ei rapaz, tá fazendo o que aqui? Aí ele virou assim, pô, e aí? Pô, vim em paz, vim em paz, vim em paz. Eu falei, claro, meu irmão, em paz mesmo. Eu fui, apertei a mão dele, pô, dei um abraço maneiro. E, pô, e aí ele falou, porra, cara, vim parar aqui, porra, um amigo me trouxe aqui pra conhecer, eu fiquei apaixonado, ele brincou comigo, falou, agora eu entendo por que você não sai daqui, por que é difícil você sair daqui pra fazer as coisas que realmente é um paraíso. E eu vou passar 4 dias aqui, acabei de chegar de uma luta e quero usar isso aqui como refúgio. Falei, pô, meu irmão, fica à vontade, é um prazer, minha casa é ali, mostrei minha casa pra ele onde era, precisasse de alguma coisa. Hoje em dia já passou, tem bastante tempo. Era uma coisa impensável disso acontecer há uns anos atrás, assim. Pô, era parada de porrada, vamos fazer um Pride aqui no... Vai ter uma luta aqui na areia de Taquatiara, né? Mas hoje em dia não, o pessoal tá mais velho, outra cabeça. E não tinha raiva, tinha uma rivalidade muito grande.
Era uma rivalidade, não, o cara não me fez mal, ninguém xingou a mãe de ninguém. Era uma rivalidade muito grande que a galera não conseguia segurar dentro do octógono, passou. E é isso, né? O mundo dá 1 milhão de voltas mesmo. Quem diria que eu ia encontrar o Vanderlei aqui, na minha praia, no meu canto aqui, ainda mais como amigo, né? Tipo, nem encontrar e nem como amigo, porque pra mim essa opção não era possível mais nessa vida. Eu mesmo se desgaste, eu continuo insistindo, né? E eu preferia pagar o preço da derrota a não ir. Ricardo já teve outro pensamento, não de frouxura, pensamento coerente. Eu fui na emoção, ele foi com razão, ele falou, vou segurar minha onda até o meu espírito voltar. E agora eu creio que o espírito dos dois voltou com força total, né? Eu acho que a gente soma muito por outro, né? Em ideias, né? Em conselhos. Eu não sei explicar, é questão de afinidade, né? Empatia. A gente tem empatia muito grande, pensa muito parecido, se não for igual. Temos as mesmas ideias, as mesmas opiniões. A gente vê aí inúmeras histórias, né, do Arona e eu vi toda essa crescente dele no esporte, no MMA. É um monstro, é um monstro. Ele tinha até um apelido, era o monstro de Cromagon. A ilha de Cromagon, onde só tinha monstros. O atleta chega a um ponto, como eu e o Ricardo, começamos muito novos, né? Aí a gente já competia em alto rendimento com 21, 22 anos de idade. Alto rendimento, entendeu? Pride. Agora, a gente mora num país que é feito de presente, né? Passado não existe, futuro quem sabe. O cara é da época que a gente lutava não pelo dinheiro, entendeu? Lutava por amor. Era aquele cara que era casca grossa, como eu falei. Hoje em dia, vou ser lutador. Vou ser lutador. Não tinha todo mundo pra ser lutador, não, pra subir ali. Então ele é dessa época, entendeu? O cara lutou com todo mundo, bicho. Todo mundo. Entendeu? Até o Fedor. Pra quem não sabe, Vitor Ortiz, Marquier, as pessoas esquecem, né? É só presente. Da época que a galera brigava mesmo, entrava no octagon, independente do peso, do que fosse, do sacrifício e da dificuldade. Meu nome é Ricardo Arona, nascido e criado aqui em Niterói, represento o jiu-jitsu. Iniciei no jiu-jitsu com 14 anos, com 15 já fui campeão brasileiro. Daí então com 16 campeão mundial, 18 campeão mundial, 20 campeão mundial. Então todos os convites se abriram para mim no mundo. Fui convidado para a DCC, fui convidado para o Rings no Japão. Sou 4 vezes campeão mundial de Abu Dhabi, 3 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, várias vezes campeão de MMA no Japão, no Pride, campeão do Rings, campeão do NAGA, North America Grappling Association. Então, esse é um pouco da minha história.